Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos estar dando uma breve introdução, somente uma introdução sobre o que é a apologética. É uma matéria que nós muitas vezes não vemos em seminários, é difícil, é como uma matéria complementar, não tem na grade de muitos seminários, de muitas faculdades teológicas, de um curso muitas vezes até o bacharel, nós não vemos falar sobre essa matéria, mas para mim, ao meu ver, é uma matéria muito importante, que é a apologética. Para mim é uma matéria muito importante. Por quê? Porque através da apologética, o irmão ou a irmã, ele aprende a defender a própria fé. Ele aprende a defender a própria fé. E aqui nós vamos estar falando sobre isso, que os irmãos possam aprender. É uma breve introdução, como eu disse, não vou estar sendo extenso, mas que os irmãos possam estar guardando essa aula no coração e também estar praticando apologética e buscando livros, buscando cursos para saber responder acerca da sua fé, acerca de quem você crê, o porquê você crê. Amém? Então vamos à matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu link, o seu gostei, o seu joinha e também estar compartilhando com demais pessoas para que esse canal possa crescer para a glória de Deus e para a glória de Jesus. Amém? O que é apologética? Desde o início do século I, a cosmovisão cristã foi desafiada a todo momento. Os primeiros ataques frequentemente vinham do governo romano, que procurava descobrir qualquer indício de atividade traidora entre as ideias e práticas estranhas dos fiéis ali, enquanto outros ataques teológicos surgiram dos líderes religiosos judeus, que naquela época eram os fariseus. Os dois tipos de desafios frequentemente levavam à perseguição, isso contra os cristãos. Quando a igreja se espalhou pela Ásia Menor, que é a Ásia hoje é considerada a Turquia, que é na Europa, entrou em contato com um sistema de crenças religiosas rivais, como o culto ao imperador, os cultos de mistérios romanos, o politeísmo e o culto de Artemix, com as suas fórmulas mágicas de encantamento, conhecidas como Ephesia Grammata. Os cristãos foram pressionados a defender a fé e a desenvolver uma resposta apologética que pudesse distinguir claramente o cristianismo das seitas e resistir a contra-argumentos severos. Entre esses primeiros apologistas estava o apóstolo Paulo, Justin Mártir também, Irineu, Tertuliano e finalmente o próprio Agostinho, ou seja, desde a origem da igreja cristã, lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que se levantou muitos tentando fazer com que aquele fogo do Espírito que estava sobre os primeiros cristãos viesse a se apagar com argumentos, com falas, com heresias e tantas outras coisas, mas sempre Deus levantava os seus servos para o quê? Para contra-atacar. Não atacar gritando, xingando, mas ter argumentos sólidos, com bases, para poder estar disputando no mesmo nível que os intelectuais daquela época, que naquela época os intelectuais eram os poetas, os filósofos, mas Deus, ele sempre dava graça para os seus servos. No entanto, à medida que o cristianismo crescia nos séculos seguintes, ao mesmo tempo em que esclarecia suas doutrinas, seria desafiado com ideias mais sofisticadas
e emergentes do agnosticismo, gnosticismo. Acreditava que o Deus criador do Antigo Testamento é mau e que a matéria é impura, e escreveu falsos relatos de Cristo. Então os agnósticos acreditavam que aquele Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. O Deus do Novo Testamento já é um Deus, no caso um Deus bom. Eles acreditavam assim, que Deus era um Deus irado, que Deus era um Deus que punia. Essa era a visão deles. Então os servos do Senhor naquela época tinham que estar provando para eles que o Deus do Antigo Testamento ele punia, mas só que ele era amoroso, a graça do Senhor já agia ali naquele período. Os servos de Deus tinham que provar tudo isso. Os arianismo, eles falavam que Jesus não tinha uma natureza divina, e de outros hereges à margem da igreja. Exemplo, os ensinos de Serino, Valentim, Diário, Deutico e Nestório. E como o cristianismo cresceu nesse ambiente intelectualmente desafiador da filosofia helenista e da prática religiosa humana, os crentes entenderam a necessidade de defender e apresentar o evangelho em termos compreensíveis. Então, os próprios crentes viram a necessidade de estar defendendo a fé. As cartas, podemos assim dizer, as cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo João, as cartas dos próprios apóstolos ali, era como defesa contra esses falsos evangelhos e alerta para as igrejas, alerta para o que viria. Já estava vindo naquela época, principalmente o agnosticismo, já estava vindo naquela época, mas só que o que tinha que fazer? Os apóstolos queriam estar blindando ali a igreja, estar blindando ali o povo de Deus, estar blindando contra as falsas heresias, para que não começasse o povo ali naquele fervor, servindo ao Senhor Jesus de todo o coração, com temor a Deus, e de repente veio um outro evangelho, como o próprio o apóstolo Paulo fala que ele tinha medo que os cristãos abraçassem outro evangelho. Então, através das epístolas, através das cartas, através de tudo aquilo a qual os próprios apóstolos fizeram para a igreja, escrevendo, alertando, mandando para as igrejas, repreendendo, exortando e tantas outras coisas mais, foi blindando e para que eles pudessem saber, ó, esse aqui que é o evangelho de Cristo, é assim que serve ao Senhor Jesus. Jesus, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus, e assim sucessivamente, para que essas heresias aí pudessem cair por terra. Então os servos de Deus já estavam alerta desde aquela época. Hoje a cosmovisão cristã permanece sob ataques em escala industrial. À medida que o mundo busca por propósito e significado, esses ataques ocorrem principalmente por meio de publicações em imprensas, mídia de entretenimento, movimentos religiosos, falsas instruções acadêmicas, e são originários de várias fontes, como os ateus, os céticos, os teólogos críticos, defensores da teoria da evolução, os progressistas liberais que buscam avançar sua agenda sociais, seja do aborto, seja os direitos LGBTQIA+, e vai para lá. E se alguma vez houve um tempo para defender a fé, esse é o momento. Então, naquela época lá, os cristãos já tinham bastante ataque contra a fé. Nos dias de hoje, não é diferente. A própria mídia, ela conspira contra a igreja. A própria mídia conspira contra o povo de Deus. Um exemplo, nós vemos os ataques lá em Israel. Sempre a mídia, nós vemos que a mídia ela é mais favorável aos terroristas do que ao próprio Israel. Sempre a mídia ataca mais a Israel. Sempre foi assim, a ONU sempre vai em cima de Israel. E é por quê? Por causa que
Deus tem sim ainda a promessa para aquele povo, e os cristãos também não é diferente. Quantas perseguições há em muitos países aí e não se fala na mídia? A mídia, ela trabalha contra a igreja do Senhor, ela trabalha contra a igreja do Senhor, e várias e várias coisas querem destruir as famílias, querem destruir a cultura, querem, através dos seus teólogos, entrar dentro das igrejas, até mudando até a própria palavra de Deus. Querem mudar a palavra de Deus, querem tomar conta, o Estado quer tomar conta por completo dos filhos, querem erotizar as crianças e tantas outras coisas mais. Então, os cristãos têm que estar preparados para estar sendo um apologista, sabendo se defender contra esses tipos de ataques vindo do próprio inferno através dos seus adeptos. Os cristãos daquela época ali, de Atos dos Apóstolos em diante, onde surgiu a igreja, como eu já disse, e eles tiveram que se defender. Hoje em dia, nós também temos que defender. Através do que? Através da palavra de Deus. A defesa vem através da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que faz com que nós venhamos assim defender e também contra-atacar contra essas coisas malignas que tem vindo contra a igreja do Senhor. A apologética é a disciplina que lida com a defesa racional da fé, ou seja, não é uma coisa irracional, é racional, não é uma coisa que fora da razão, não. Tem provas, tem os textos bíblicos, tem isso, tem aquilo outro que provam acerca da fé cristã, que é uma fé, não é uma fé cega, é uma fé racional na presença do Senhor. Quer os desafios venham de dentro da igreja, quer de fora. Ou seja, muitas vezes os desafios vêm de dentro da igreja. Muitas vezes aquele que está ali entre nós surge com uma doutrina indo contra os princípios da palavra de Deus, indo contra os fundamentos da palavra do Senhor. E nós temos que estar preparados, porque muitas vezes eles levam uma multidão junto com eles. Eles levam uma multidão junto contra eles. Nós não vemos aí que que outrora pregava a Cristo, pregava o arrependimento, pregava contra as práticas que a palavra de Deus ela era contra, de repente começa a falar algumas coisas que fugiu fora da palavra do Senhor, e ainda por cima falou que tinha que atualizar a palavra de Deus. Quem iria uma hora ou outra saber que essa pessoa ia começar a ir para esse caminho? Começaram no espírito, como Paulo fala, e terminaram na carne. Muitos estão assim. Começou ali na fé, viu que era pecado, sabia discernir, aí o tempo foi passando, aí ele acabou esfriando espiritualmente e nem percebeu. Ele acabou saindo fora da presença do Senhor, ele nem percebeu, e ela acabou deixando as doutrinas falsas entrarem dentro do seu coração. A palavra apologética vem da palavra grega, apologia. Nós encontramos isso lá em 1 Pedro 3,15, que significa dar uma razão ou uma defesa. Felizmente, nas últimas décadas, experimentamos um surgimento do interesse leigo e acadêmico da razão da apologética. Portanto, a igreja se encontra em uma posição muito saudável, agora do que 50 anos atrás, para se defender de seus críticos modernos e oferecer contra-argumentos poderosos. Ou seja, hoje nós temos muita coisa que nos favorece, que nos dão uma base para nós podermos se defender. Vamos procurar esse texto, 1 Pedro 3,15. Creio que os irmãos já estudaram, já ouviu falar desse texto. 1 Pedro 3,15.
Nós temos que estar preparados para responder 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, esteja preparado. Por que manda estar preparado? Porque vai vir contra você. Você estando preparado é igual o sentinela. O sentinela ele ficava na torre ali, na ponta da torre, vendo se o inimigo ia vir. Preparado com a arma ali já, ou com a trombeta para avisar o exército que o inimigo estava vindo. Assim nós temos que também estar. Na hora que o inimigo vinha, ele avisava. Na hora que o inimigo vinha, qualquer coisa ele utilizava a arma dele para poder impedir os inimigos, ou seja, ele estava preparado, ele estava em vigilância. Assim também nós temos que estar preparados. Propósito da apologética. Desde o princípio, a apologética serve como um propósito tanto de ataque como de defesa, atacando, construindo um argumento para a fé cristã que é efetuado por meio de 12 premissas básicas. Guarda essas premissas, anote aí numa folha, num caderno, para você poder entender. A primeira premissa é a verdade sobre a realidade cognoscível. Essa é a primeira. Os opostos não podem ser ambos verdadeiros. A terceira é a verdade que o Deus teísta existe. Os milagres são possíveis. Que é a quarta. A quinta é milagres realizados em conexão com uma afirmação de verdade. Confirmam a verdade de Deus por meio de um mensageiro de Deus. Os 6 é os documentos do Novo Testamento são confiáveis, textual e historicamente. O 7 é como testemunha do Novo Testamento, Jesus afirmou ser Deus. A 8ª, a afirmação de Jesus de ser Deus foi comprovada por uma convergência única de milagres, ou seja, Jesus mostrou, não somente falou, mas ele mostrou também que ele era Deus através dos milagres e depois da ressurreição. O 9, portanto, Jesus era Deus em carne humana. O 10, tudo que Jesus, que é Deus, afirmou como verdadeiro, é verdadeiro. O 11, Jesus afirmou que a Bíblia é a palavra de Deus. E o 12, portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que se opõe a qualquer verdade bíblica, ele é falso. Ok? Esse é o propósito da apologética. E ela é bíblica? A apologética é bíblica? Vamos ver. Algumas pessoas pensam que a apologética não é bíblica. Elas dizem que você deve apenas pregar o evangelho e deixar que o Espírito Santo faça a sua parte. Eu já ouvi isso. Creio eu que os irmãos também já ouviram isso. Eu só abro a boca e o Espírito Santo toma minha boca para falar. Aí ele ataca o irmão. Aí ele fala do pastor. Aí ele fala até do vizinho. Aí, como o próprio Hernandes Dias Lopes fala, tem pessoas que ele fala sobre o texto. Ele, no caso, lê o texto, só que ele lê o texto em determinado local. Ele fala em todo local da Bíblia, fala de tudo sobre a Bíblia, mas não fala daquilo a qual ele leu. Aquilo ali ele não fala. Ou tem pessoas que ele começa a mensagem, só que ele não termina a mensagem. Não sei se os irmãos estão podendo compreender. Ele começa a mensagem, só que ele não termina a mensagem. A mensagem dele termina lá nas campinas de Moabe, e não no tempo presente, não para o povo de hoje.
e não o que Deus queria falar para nós. Como você lê o versículo e você depois vai estar explanando o versículo, seja expositivamente, tematicamente e as outras formas de pregar a palavra de Deus. Você vai estar expondo o versículo e você tem que falar o que esse versículo traz para nós nos dias de hoje. Você pode explicar o que o versículo significa, o que estava falando para o povo daquela época. Isso são regras da própria hermenêutica. Mas e para nós, nos dias atuais? O que isso significa? O que esse versículo significa? Então, tem pessoas que acham que não. Eu vou ler ali e Deus vai tomar a minha boca para falar. É a revelação da palavra de Deus. É a revelação da palavra. Por isso, sim, a revelação é da palavra. Por isso você tem que ler a palavra. Você tem que explicar, é a palavra. Você tem que falar, é a palavra. Você tem que mostrar, é o que está na palavra. Deus zela pelo cumprimento é da sua palavra. E não daquilo que o pregador fala, muitas vezes só enchendo linguiça. No entanto, acredito que o exemplo de Jesus e dos apóstolos afirma o valor da apologética. Jesus apelava para os milagres e o cumprimento das profecias para provar as suas alegações, para provar que as suas alegações eram verdadeiras. Então Jesus falava, mas também Jesus provava, através dos seus milagres, através das profecias que se cumpriram do Antigo Testamento no Novo Testamento. E as profecias daquilo qual ele falava ali para o povo: você está curado, vai até e vai se lave e volte a ver. E também é considerado como uma profecia. E assim acontecia, assim tornava a ver. Então Jesus provou, ele não somente falou, mas ele também provou. E os apóstolos, ao falar para os outros judeus, eles apelavam ao cumprimento das profecias e para os milagres de Jesus, especialmente para a ressurreição, a fim de provar que Jesus era o Messias. Então, eles apelavam, os apóstolos apelavam para as profecias cumpridas em Jesus, os milagres que ele fazia e também que ele ressuscitou. Então, eles comprovavam. A apologética deles era com fatos, era com provas. A apologética deles era com provas ali que Jesus era o Messias. Tomamos, por exemplo, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, registrado em 2º capítulo de Atos, no versículo 22. Ele apela para o milagre de Jesus, isso está no verso 25 ao 31, e ele apela para o cumprimento da profecia, que está no versículo 32. E ele apela para a ressurreição de Cristo, e por meio desses argumentos, o apóstolo procurava mostrar aos judeus que o cristianismo era verdadeiro. Então, ele falou acerca de Jesus, mas também ele provou que o cristianismo era verdadeiro. O cristianismo não era somente em palavra, mas em obra, mas era em poder de Deus. O poder de Deus se manifestou ali para provar que o cristianismo era verdadeiro. Ao falar para os que não eram judeus, os apóstolos procuravam demonstrar a existência de Deus por meio da sua obra na natureza. Em Romanos 1, Paulo afirma que apenas com base na natureza, todo homem pode saber que Deus existe. Então é a revelação geral de tudo aquilo a qual Deus criou. É a revelação geral que todo homem tem dentro de si mesmo. Isso também é possível se fazer apologética através disso. Através da revelação geral. Porque todo ser humano ele é um ser religioso. Não existe um ser humano que não seja um ser religioso. E Paulo, muitas vezes, para provar que Deus existia, ele provava através dos céus, da terra, de tudo que está em ordem, como hoje em dia se fala o design inteligente. Houve uma mente inteligente por trás que arquitetou tudo isso daqui no seu devido lugar. Essa mente é o próprio Deus,
Ou como falam, ao relógio, mas há por trás o relojeiro, aquele que fez o relógio, aquele que colocou ali todo o ponteiro, todas as suas engrenagens no lugar certinho. Então, é assim que eles apelavam. Paulo também apelava para as palavras de testemunhos oculares da ressurreição de Jesus, para mais uma prova de que o cristianismo era verdadeiro. Então, Paulo falava acerca da ressurreição de Jesus e também ele falava, ó, tem fulano, tem ciclano que está vivo. Ele presenciou, ele viu, ele conversou com ele. Então, pode ir lá falar com ele. Pode ir lá e estar falando com ele. Irmãos, a experiência pessoal de cada um. Muitas vezes Deus manifesta o poder dele pessoalmente para cada um. Mas o que nós temos que estar falando é aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Quero que os irmãos entendam que há a revelação de Deus, que está na palavra de Deus, e a revelação pessoal, que Deus pode dar particularmente para o irmão, para a irmã, não como uma doutrina. O que é doutrina é o que está dentro da palavra de Deus. E fica, portanto, claro que tanto Jesus quanto os apóstolos não temiam dar evidência em favor da verdade. E fica, portanto, claro que tanto Jesus quanto os apóstolos não temiam dar evidência em favor da verdade daquilo que proclamavam. Isso não quer dizer que eles não confiavam no Espírito para trazer as pessoas a Cristo. Antes confiavam que o Espírito Santo usava os argumentos e a evidência deles para fazer isso. Ou seja, eles foram usavam apologética para isso. Falando sobre a ressurreição de Jesus, falando sobre os milagres, falando de tantas outras coisas, da criação de Deus. Por quê? Porque eles acreditavam que o Espírito Santo iria agir através disso. Iriam agir através disso, como eu digo, muitas vezes para um ateu. Como é que você vai provar para um ateu sobre a existência de Deus? Se ele não acredita na Bíblia Sagrada, no versículo tal, está falando que Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra. Aí o ateu vira para você e fala assim, tá, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito na Bíblia Sagrada. Isso aí para mim é um livro humano. Isso aí para mim não faz nenhuma diferença. Como é que você vai estar provando? Aqui Paulo dá um exemplo, através dos céus, através da terra, que houve uma mente, inteligência por trás de tudo isso, que não foi feito por acaso. Aí você vai provar para ele que essas outras doutrinas que se acredita sobre o Big Bang, sobre tantas outras coisas, estão erradas. Então, o crente tem que estar preparado através de argumentos sólidos, com base, e quem vai trabalhar? É o Espírito Santo que vai trabalhar. Você somente vai plantar semente, você somente vai argumentar com toda a humildade, e o Espírito Santo vai estar trabalhando ao seu favor. Deus vai estar agindo por você. Amém? Motivos para o uso da apologética. O primeiro motivo para o cristão usar apologética é a sua obediência à vontade de Deus, anunciada em sua palavra. A nossa recusa de apresentar uma razão para nossa fé por si só já se constitui obediência ao Senhor. Já se constitui uma desobediência ao Senhor, ou seja, se perguntarem acerca da nossa fé, nós não soubemos como explicar ou estar falando, por negligência nossa, por não estudar, por não ler a Bíblia Sagrada, por não buscar. Isso já é considerado uma desobediência. Por quê? Porque, um exemplo, você é chamado para uma aula de escola bíblica dominical que vai falar sobre a defesa da fé cristã. Aí você recusa. E na mesma semana chega uma pessoa para te perguntar. Aí você vai pensar, nossa, e se eu tivesse ido na escola bíblica? E se eu tivesse lido aquele livro? Olhou para o livro, viu a grossura do livro e já desistiu. Já desanimou. Será que Deus quer gente preguiçosa? Será que Deus quer a pessoa que
negligencia, porque isso é uma negligência das coisas do Senhor. Deus não quer que sejamos desobedientes. Além disso, existem pelo menos outros 2 motivos práticos para usarmos a apologética. É convencer os incrédulos e instruir e edificar os crentes. Então, ajuda também a palavra de Deus. Não só convencer os incrédulos, mas também edificar os crentes em Jesus. Mesmo que não houvesse descrentes para persuadir, ainda assim deveremos apresentar a razão da nossa fé, porque esta, quando bem entendida, gera obediência a Deus e boas obras, ou seja, você sabe sobre os fundamentos da fé, você sabe sobre a prática religiosa que agrada a Deus, você sabe sobre como cultuar o Senhor, você sabe, não é de qualquer jeito que se cultua o Senhor. Temos que se voltar para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, como diz lá em Romanos 12, com um culto racional. Então, não é de qualquer jeito, não é como muitas igrejas que nós vemos que é uma verdadeira bagunça. Isso também é bom para nós mesmos. Nós sabemos a apologética é bom para nós mesmos, ainda que nós não chegamos a um ímpio para estar tentando evangelizar, para tentar fazer com que os argumentos dele caiam por terra através da apologética, mas é bom benefício para nós mesmos. Isso desenvolve a nossa vida espiritual. Por quê? Também você não vai ouvir qualquer coisa que sai lá do púlpito, não é qualquer coisa que você vai ouvir, não é qualquer coisa que você vai acreditar piamente. A fé desenvolve a razão, e esta explora o tesouro da fé que uma vez foi dada aos santos. Ademais, o cristão crê num Deus que é amor, e é o nosso amado é aquele que nos ama. E quanto mais nosso coração ama alguém, mais a nossa mente deseja conhecer a respeito da pessoa amada. Olha aí, se você quer demonstrar o seu amor por Deus, você tem que o conhecer. Como é que você vai amar uma pessoa que você não conhece? Você não começa a namorar ou a irmã ou o irmão, não sei quem você está vendo esse vídeo, você vai se encontrar com a pessoa, você vai querer conhecer a pessoa, saber quais são os seus costumes, do que ele gosta, do que ela não gosta, como que ele age, você vai perceber isso, quais são o seu hobby e tantas outras coisas mais. Disso pode gerar o que? Você acabar namorando com essa pessoa, você vai conhecer mais essa pessoa e gerando amor por ela. Então você tem que conhecer as coisas de Deus também, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. A fé natural ela estimula a razão da atuação do amor. Portanto, a fé estimula a razão, essa estimula a fé. Exatamente o que estamos falando aqui. Portanto, a razão e a fé são amigas, companheiras, parceiras e aliadas. Uma vez que essas duas aliadas, a fé e a razão, têm inimigos comuns, a apologética funciona como uma arma de guerra. E os argumentos apologéticos funcionam como instrumentos que destroem mentiras, falácias e sofismas. Note como Paulo descreveu a guerra espiritual e qual o papel da apologética. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então Paulo estava preparado contra os falsos argumentos e através dele conseguir contra-argumentar, a pessoa se rendia ao Senhor, a pessoa se rendia ao Deus Todo-Poderoso. Como disse Arthur Owens, toda a verdade é a verdade de Deus. E nessa guerra, cujo campo de batalha
campo de batalha é a mente humana, defendemos a razão e a fé, porque a razão é amiga da verdade, e a falta de fé gera falta de verdade. Logo, ao defendermos a fé, veamos o território da mente, que, com tudo mais, pertence por direito a Deus, e Ele disponibilizou para nós. Entretanto, assim como insulina age contra o diabetes e não contra os diabéticos, nossa guerra é contra os descrentes e não contra as descrenças, e não contra os descrentes. Ou seja, não é contra a pessoa, mas contra os argumentos que muitas vezes são até diabólicos que a pessoa tem. O argumento errado que a pessoa tem, o argumento que a pessoa está equivocada acerca das coisas de Deus. O objetivo da apologética não é obter vitória para si mesma, mas alcançar a verdade. Ou seja, não é para depois, podemos assim dizer, você ganhar um troféu. Nossa, você conseguiu debater com determinada pessoa e você ganhou. Não, não é isso. Tanto que nós vemos que o próprio William Lane Craig, ele recusa determinados debates, porque as pessoas muitas vezes querem se destacar. A pessoa ela quer somente se aparecer. Então, determinadas pessoas que você vai evangelizar ou vai falar do amor de Deus, determinadas coisas você tem que falar. Ó, se eu falar para você isso daqui, se eu te explicar, você vai acreditar? Você vai se voltar para Deus? A pessoa muitas vezes ela mesma já fala, não, então para que eu vou estar perdendo o meu tempo, vou estar jogando pérolas aos porcos para estar falando para você algo de Deus? Para mim não interessa. Então você vai estar somente perdendo o seu tempo, está jogando pérola aos porcos. Deus não quer que jogamos pérola aos porcos, mas estamos defendendo a fé com objetividade, com racionalidade, com as armas a qual Deus nos deu. Assim, todos saem ganhando. E nesse caso, a proposta de Abraham Lincoln, a melhor maneira de conquistar nosso inimigo é torná-lo nosso amigo. Também é válida para os argumentos nos dias atuais. Então, essa foi uma breve introdução sobre a apologética. Nós vemos que a apologética ela é bíblica, nós vemos que a apologética também é válida nos dias de hoje, principalmente porque há muitos ataques contra a igreja do Senhor. Que Deus possa ajudar os irmãos, as irmãs, que Deus possa estar abrindo o entendimento dos irmãos e das irmãs. Aqui, ó, eu coloquei como crédito os livros que eu utilizei, ó. Guia Geral de Apologética, que é dessa editora chamada. O outro é Manual de Defesa da Fé, que é da Central Gospel. E Em Guarda, que eu gosto muito desse livro, que é do William Lane Craig. Há outros livros, mas eu somente coloquei esses, que os irmãos possam também se especializar nessa área, buscar mais acerca da palavra de Deus, para você poder ter argumento, para você poder estar falando, não querer debater, não querer ser mais intelectual como os outros. Muitas vezes nós vemos briga de egos, briga para ver quem é mais intelectual do que o outro, briga para quem é mais inteligente do que o outro, para quem sabe mais e tantas outras coisas. Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos fazer como o apóstolo Paulo. Nós íamos, através dos argumentos, fazer com que as pessoas se voltem para Deus. E através da apologética, nós conseguimos não negligenciar essa área da teologia, que é a apologética cristã. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, que Deus continue a falar aos corações dos irmãos, ao coração das irmãs, aquilo que eu não pude expressar, aquilo que eu não pude falar, aquilo que na minha limitação eu não pude estar falando, que Deus possa estar falando em cada coração. Amém?